Deixe-me falar com vocês a respeito de uma situação em que tem nos incomodado assim de uma maneira muito permanente. Uma preocupação que nós temos tido. É muito bom quando nós estamos com saúde, não é verdade? Quando a gente está com saúde é uma coisa maravilhosa. Mas aos primeiros sintomas de qualquer tipo de enfermidade ou de doença, a gente passa a ter uma certa preocupação, e dentro dessa preocupação a gente procura todos os recursos para encontrar a cura. E quando você encontra a cura, há um alívio grandioso. E muitas vezes a doença é uma doença que não se cura do dia para a noite, nem em uma semana, nem em 15 dias, nem em um mês. Às vezes demora-se anos para ser curado. E a igreja, nós, como nós somos humanos, nós não estamos isentos de termos doenças e enfermidades no nosso corpo físico. Não estamos isentos dessas coisas, até porque o nosso corpo é um corpo corrupto, é um corpo que está sujeito às mais variadas as situações de doenças e enfermidades que podem nos acometer. Mas nós também temos algo muito mais importante, que é a nossa vida espiritual. E a nossa vida espiritual, ela pode também ficar doente. A nossa vida espiritual, ela pode também sofrer. A nossa vida espiritual também, ela pode ser atingida por determinadas situações que nós perderemos a graça totalmente nas coisas de Deus. Nos distanciaremos do Senhor e permaneceremos longe do Senhor até que a gente procure a cura, até que a gente submeta ao Senhor para recebermos a cura do Senhor. E nesses dias atuais que nós estamos vivendo, muito mais do que outrora, muito mais do que outrora, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem sido alvo das mais terríveis tentações, das mais terríveis situações. E essas situações, às vezes, nós não temos o discernimento que ela pode nos levar à morte espiritual. Por quê? Porque foi assim que aconteceu com Adão. Ele não deu ouvido àquilo que o Senhor lhe havia falado. E hoje a igreja, ela tem tapado o ouvido para as mensagens que o Senhor nos envia através da sua palavra e através do seu Espírito. A igreja, ela tem se acomodado e tem aceitado muitas coisas que, ao invés do mundo ter a igreja como exemplo e de procurar imitar a igreja, né? Porque a Bíblia fala que nós somos a luz do mundo e nós somos o sal da terra. Somos a luz do mundo e somos o sal da terra. Então, ao invés do mundo observar-nos e tomar a iniciativa de imitar o nosso palavreado, imitar as nossas vestimentas, imitar o nosso jeito de ser, imitar a nossa conduta, a igreja, ela tem imitado o mundo. Tem imitado o mundo. E por que eu percebo isso? Porque o Senhor Jesus Cristo disse que o mundo nos odiaria da forma como o odiou. E o mundo não está odiando a igreja. O mundo está abraçando a igreja. Por quê? Porque aquilo que Pedro disse outrora, que muitas pessoas estranham o fato, naquela época ele disse isso, que aquelas pessoas estranhavam o fato deles não percorrerem, não correrem a mesma carreira e não se preocupar com as mesmas coisas que o mundo se preocupava. Então, constantemente, o mundo olhava para eles porque eles viviam de modo diferente. E o viver deles de modo diferente despertava, chamava a atenção. Mas hoje, irmão, dificilmente a vida de um crente está chamando a atenção do mundo.
Por quê? Porque o crente está imitando a conduta do mundo, está abraçando muitas coisas, quer ficar na presença de Deus, mas também não quer deixar o mundo. Quer estar na presença de Deus, mas quer também se banquetear com as coisas do mundo. Quer estar na presença de Deus, mas não quer desprezar aquilo que de verdade é desprezível, né? E que, consequentemente, quando nós nos abrimos para essas coisas, nós corremos um sério risco de perder a própria salvação. E é a coisa mais preciosa que nós temos. É a coisa mais importante que nós temos, é a salvação. A coisa mais importante, irmão, mais importante, ela tão importante, tão importante, tão importante, olha o que o Senhor Jesus Cristo disse, olha só, que aquele que amar o pai e a mãe mais do que ele não é digno dele, e aquele que amar o esposo, a esposa, os filhos mais do que ele não é digno dele. Olha só, isso está querendo, não é uma exigência de você abandonar a família, de jeito nenhum, não é isso que ele está querendo dizer. Mas ele está querendo dizer que a família que nós temos, que foi ele que nos deu, e nós devemos reconhecer isso, que ele nos deu a família que nós temos, então nós temos que amá-lo acima de todas essas coisas. E se houver um momento, houver uma hora em que formos colocados para escolher, porque muitas pessoas não sabem, mas existem muitas famílias que chegam nessa condição de um marido proibir a esposa de ir para a igreja. Se você for para a igreja, não entre mais em casa. E a esposa, às vezes, se o marido for para a igreja, ela também terá essa atitude. Os filhos, às vezes, não aceitarem que os pais estejam na igreja, e os pais não aceitarem que os filhos estejam na igreja. E o Senhor Jesus Cristo disse, olha, eu vim trazer divisão, mas não é ele que está dividindo, é porque às vezes a família ouve o evangelho, 2 crê e 3 não acredita. 3 crê e 2 não acredita. Então há uma divisão, porque aqueles que ouviram a palavra do Senhor, eles estão enquadrados naqueles corações que foi jogado a semente, e que dos 4 corações que ouviram, somente um frutificou. Somente um, não foram os demais, somente um. O Senhor não está dizendo para ninguém deixar a família, para abandonar nada, mas isso é a realidade daquilo que acontece. Muito embora o que eu estou falando é uma palavra difícil, é uma palavra dura, mas é uma palavra que a própria Bíblia está transmitindo, está mostrando para nós, e na inspiração do Espírito Santo, os apóstolos, como foi Mateus e João escreveram, e os discípulos, como foram Marcos e Lucas, escreveram no Evangelho. Agora, irmão, ouça o que eu quero dizer para você. Olha como é muito perigoso, muito perigoso. Por que é muito perigoso? Porque nosso Senhor Jesus Cristo, Ele contou uma parábola. Ele contou uma parábola. A parábola, ela está escrita em Mateus capítulo 25. Eu não vou ler, apenas vou dar uma introdução para depois entrar na mensagem para os irmãos. O que fala no capítulo 25 de Mateus? Mateus é chamado o Evangelho do Rei Jesus, né? Essa coroa que está ali, né? Que é uma coroa de rei, simboliza Jesus Cristo, o rei que subiu aos céus e que vai voltar, está baseado no livro de Mateus. Assim como no livro de Marcos está o cálice ali que simboliza a cura divina, por isso a cor do céu, a cor azul e o cálice. O amarelo simboliza o Evangelho de João, e lá está um símbolo de uma pomba, porque o Evangelho de João fala de Jesus como batizador com o Espírito Santo. E o Evangelho de Lucas, que está simbolizado na cor vermelha do sangue de Jesus, na cruz que Jesus morreu por nós, que simboliza Jesus Cristo, o Salvador. Então, o Evangelho de Mateus é o Evangelho que mais fala a respeito da volta de Jesus.
mas fala a respeito da volta de Jesus. Então, aquilo que está escrito para alertar a igreja. Está escrito para alertar a igreja. E o Senhor Jesus, ele conta várias passagens, várias parábolas ali no final do livro de Mateus, do capítulo 20 em diante. Ele fala sobre muitas parábolas a respeito do quê? A respeito da volta de Jesus. Quantos de vocês, quantos de nós sabemos que Jesus vai voltar? Quem é que sabe que Jesus vai voltar? Sabe? Todos nós sabemos. Jesus vai voltar. Por que nós sabemos? Porque está escrito. E não apenas Jesus disse que iria voltar, os anjos disseram que ele vai voltar. Os discípulos disseram que ele vai voltar. E o próprio Pai diz que ele vai voltar. Agora, se ele deixou escrito que vai voltar, isso não está escrito para os anjos saberem, não está escrito para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo saber, não está escrito para nós sabermos. E quando eu sei de que uma coisa vai acontecer, e esse acontecimento exige uma postura minha, e esse acontecimento é por demais precioso, porque se eu estiver dentro do acontecimento, eu vou herdar a salvação, eu vou herdar a vida eterna. E se eu não estiver dentro desse acontecimento, eu não verei a vida, mas perecerei eternamente. Eternamente. Qual é a minha conduta ao saber que Jesus Cristo vai voltar? Será que existe dentro da palavra de Deus uma condicional para que eu seja arrebatado? Será que exige dentro da palavra de Deus uma condição para mim, para você, para nós como igreja, de que quando o Senhor voltar, a gente possa ser arrebatado? Será que existe? Todos nós sabemos que Jesus Cristo vai voltar, mas qual tem sido o nosso procedimento com respeito a isso? Qual tem sido a nossa conduta, qual tem sido o nosso posicionamento com respeito a isso? Qual tem sido? Nós, sabendo que Jesus vai voltar, nós estamos vivendo de conformidade com o mundo, nos excluindo consequentemente da salvação? Não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo, e nem aquilo que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O Pai não ama o mundo. Não ama o mundo. Ele deu Jesus Cristo para morrer pelo homem, demonstrando o seu amor pelo homem, mas não demonstrando o seu amor pelas ideias, não demonstrando o seu amor pelas posições e pela conduta do homem, a conduta do mundo, mas pelo homem. Então, tinha 10 virgens, e as 10 virgens sabiam e estavam preparadas, aparentemente, para a vinda do noivo. Sabiam. Nós todos sabemos que Jesus vai voltar, e Ele é quem? Ele é o nosso noivo. Ele é o noivo da igreja. Eu sou membro do corpo de Cristo. Nós, igreja, somos o corpo de Cristo. E a salvação, ela é individual. E o Senhor pode me chamar antes de chamar você. O Senhor pode chamar você antes de me chamar. E Ele poderá vir antes me levar do que você. Mas haverá um dia que Ele vai levar coletivamente. Ele vai levar a igreja dele. E isso vai se dar no dia do arrebatamento. A Bíblia nos fala que vai acontecer num piscar de olho. Tão rápido. É um piscar de olho. E Ele vai nos levar para cima. Vai nos arrebatar. Vai nos levar para a presença dEle. E agora veja bem, irmão. Ele vai chamar o nome de cada um.
Ele não vai chamar o nome que meu pai me pôs, meu pai e minha mãe me pôs, Ayrton. Ó, Ayrton, não vai chamar esse nome. Ele não vai chamar o nome, ó Pedro, não vai chamar. Ele vai nos chamar pelo novo nome, porque nós vamos ver uma nova vida, uma vida eterna. Então nós temos um novo nome escolhido pelo nosso Pai Celestial e registrado no livro da vida. Registrado no livro da vida. Então ele vai chamar, você não sabe qual é o teu nome, ou o seu novo nome. Eu não sei, eu nasci de novo, irmã Cristiane, nasci de novo. Irmão Ricardo, quando eu aceitei Jesus, eu nasci de novo, né? Quando eu nasci nesse mundo aqui, meu pai foi lá e me registrou. Quando eu nasci de novo, nasci do Espírito, eu recebi o nome do Espírito Santo de Deus, do Senhor Deus. Eu recebi um novo nome registrado no cartório celestial, no livro da vida. Recebemos um novo nome, está lá. E é com esse novo nome que nós seremos chamados ao soar da trombeta. Agora, irmão, essas 10 virgens sabiam que o noivo estava próximo a chegar, porque constantemente alguém avisava: olha, o noivo está próximo, olha, Jesus está para voltar, olha, o noivo está às portas. E a Bíblia nos fala que elas saíram preparadas para encontrar com o noivo. Saíram preparadas, né? Pelo que nos parece, de princípio, todas elas saíram preparadas. Todas elas. Mas sabe, irmão, que às vezes a coisa não acontece na hora que a noiva quer. As coisas acontecem na hora que o noivo quer. Porque a vontade do noivo, ela é suprema. Ela está muito acima da vontade da noiva. Há um encontro marcado. A noiva não sabe o dia, mas o noivo sabe. Há um encontro marcado para um encontro com o noivo diante do cartório celestial do Supremo Juiz, o Deus Eterno. Há um dia que isso vai suceder. Mas a igreja não sabe, mas o noivo sabe. Muito embora quando Jesus disse, nem o filho sabe a hora, mas ele estava falando na perspectiva humana. Ele, como Deus, ele sabe. Ele é onisciente, é onipresente e como Deus ele sabia. Ele falou como homem de não saber. Agora, irmão, está uma hora marcada. Aí o que aconteceu, irmão? Aconteceu que o noivo demorou além daquilo que a igreja, além daquilo que as noivas tinham como expectativa. E quando existe uma demora em alguma coisa, nós temos a tendência de relaxar. Temos a tendência, se quer ver uma coisa, veja bem, inicia-se o ano letivo, né? Mas as salas de aulas, elas estão repletas. Mas o ano letivo tem que ter o quê? Uma disciplina no aluno. O aluno ele tem que permanecer aprendendo a cada dia, porque ele vai passar por uma prova, e se ele for bem, ele nem passa por prova, ele passa direto, né? Mas, e muitas vezes, irmãos, começa-se aí uma faculdade, algo assim, e a pessoa vai surgindo dificuldade, aquele fervor com que ela tinha entrado na faculdade, às vezes aquilo vai sendo deixado de lado, já não tem mais o mesmo capricho, já não tem mais a mesma disciplina, os anos vão passando e a pessoa vai se deixando, se largando, é como assim, nem vou estudar muito não, eu preciso apenas do diploma. Às vezes a gente passa diante de alguma faculdade aí, irmão, a gente vê em horário de aula, gente em bares lá, que parece que está indo no bar aprender o quê? Pessoas que se preocupam apenas com diploma, mas não se preocupam em aprender, em saber. A palavra de Deus nos diz, irmão, que nós devemos aprender do Senhor. E aprender do Senhor para guardar aquilo que se aprende. E guardar aquilo que se aprende para se preparar. E muitas vezes a gente começa com uma disciplina maravilhosa, amando de coração fervoroso,
mas o noivo vai demorando, e aquele amor que a gente tinha de princípio, sabe o que vai acontecendo? Ele vai tendo uma esfriada, a gente vai relaxando na nossa fidelidade. Estou errado no que eu estou falando? Estou. A gente vai esfriando, as coisas vão acontecendo, a gente vai esfriando. O mundo começa a nos convidar para alguma coisa, fala, mas o que tem isso? E a gente vai e adere àquilo lá, e vai esfriando, e vai se distanciando, e vai esfriando, e vai se distanciando, e vai esfriando, e vai se distanciando. Mas a pessoa, ela sabe que o Senhor está para voltar. Só que de princípio ela estava pronta e preparada. Mas pela demora, então, entrou na vida dessa pessoa uma indisposição, ou para com as coisas de Deus, porque as coisas de Deus exigem disciplina, as coisas de Deus acontece o quê? As coisas de Deus exigem renúncia, e a gente não vai tendo mais aquele mesmo zelo, aquele mesmo cuidado. Aquelas 10 virgens, o noivo demorou, e sabe o que elas fizeram? Foram dormir. Antes da meia-noite elas estavam dormindo. Antes da meia-noite. Meia-noite, irmão, é a hora mais escura da noite. Mais escura. Assim como meio-dia é a hora do sol mais claro. Mais quente. É o momento mais escuro. Talvez o Senhor venha num momento de escuridão total no mundo. Total. Uma escuridão espiritual, uma escuridão, e que leva até as pessoas a adormecerem espiritualmente, igual Jonas foi dormir lá no porão do navio, igual Jonas, ele valorizou muito mais a aboboreira que o protegia, do que as pessoas que ele tinha que pregar o evangelho, e valorizou mais a Sara do que os alunos. A boboreira na cabeça. A boboreira, e vai reclamar do Senhor. Ah, Senhor, o Senhor não está administrando direito. O que aconteceu, irmão? Aconteceu que elas todas foram dormir, estavam dormindo. Estavam falando mal da liderança? Muito bem. O que ele faz? Ele vai dormir, elas vão dormir, estão dormindo. À meia-noite tinha alguém anunciando a volta do noivo. Hoje eu estou anunciando para vocês a volta do noivo. E pode ser num dia muito triste para você, pode ser num dia de escuridão espiritual, de dificuldade na vida, de desânimo, de aborrecimento. Mas não deixe que isso tire do teu coração, e não permita que isso tenha poder e capacidade de apagar o teu novo nome do livro da vida. Não permita. O que aconteceu, irmão? Aconteceu que perto da meia-noite tinha alguém anunciando: olha, o noivo está chegando. Olha, é o que os pregadores têm feito desde o princípio, desde o início, pregando a volta de Jesus, pregando a volta de Jesus, anunciando a volta de Jesus. E a Bíblia nos fala que 5 insensatas, ao acordarem, ficaram atordoadas. Por quê? Porque lhes faltava luz. Elas não tinham óleo, não tinham azeite para manter o candeeiro aceso, ou a lamparina acesa, que iluminaria o caminho até o encontro com o noivo. As 5 prudentes, elas estavam com azeite, tinham dormido, tinham dado uma cochilada, mas elas ainda estavam
prontas. As outras 5, elas tinham dormido e tinham se despreparado, isso é, elas foram abocanhadas por alguma situação que fez com que elas eliminassem todo o azeite que elas tinham. Quando o noivo chega, o que acontece? As 5 prudentes entram para dentro. E as outras 5 ficam do lado de fora. Não conseguem enxergar o caminho, porque lhes faltava azeite para clarear, para iluminar, para encontrar-se com o noivo. O apóstolo São Paulo, na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, uma cidade da Grécia, portuária, aonde ele foi pastor durante 18 meses. Ele inaugurou aquela igreja, ele foi pastor durante 18 meses. E ele escreve essa carta para a igreja de Corinto, porque ele quer eliminar algumas dúvidas que havia adentrado na igreja, algumas doutrinas que tinham vindo de fora, porque aquilo que ele ensinou estava dentro dos princípios bíblicos. Mas invasores chegaram dentro da igreja, oportunistas, e trouxeram algumas doutrinas e desvios doutrinários também. Quando Paulo tem essa notícia, porque ele já não estava lá, mas ele estava supervisionando, pelo cuidado que ele tinha com as igrejas, ele estava supervisionando. Então, Paulo escreveu para eles, no primeiro século, presta atenção, no primeiro século, nós, amado, presta atenção que eu vou falar para você, não existe uma única igreja, uma única sequer igreja não existe que seja perfeita, não existe. A imperfeição não está na operação do Espírito de Deus. A imperfeição, logicamente, está no homem, está nas pessoas. E essas imperfeições que existem nas pessoas, elas têm que ir sendo moldadas dentro do princípio da palavra de Deus, para que nós, como pessoas, adentramos no caminho do Senhor. E venhamos então a prosseguir andando no caminho do Senhor, sujeitos e submissos àquilo que o Senhor nos ensina e nos orienta. O apóstolo São Paulo, ele escreve eliminando essas pseudodoutrinas, ensinando as pessoas, advertindo a conduta de pessoas. Mas veja bem uma coisa, irmão, no primeiro século, ao nascer da igreja, se lá no primeiro século, onde Paulo foi pastor, a igreja tinha problema, imagine aqui na nossa igreja, imagine a igreja que você frequentou, você frequenta, estamos fazendo uma visita, imagine, irmão, imagine você. O que nós temos que fazer, amado irmão, o que nós temos que fazer é procurar advertir a igreja, para que a igreja ande no caminho do Senhor, para eliminar do coração da igreja, para colocar realmente uma divisão entre a igreja e o mundo, para que a gente não venha a ser entrelaçado pelas coisas do mundo e, consequentemente, a gente venha a perder a coisa mais importante que nós recebemos, e é a razão da igreja. A razão da igreja. Veja bem, irmão, fala aqui. E uma coisa também Paulo estava ensinando àquela igreja. Quando ministrava-se a Santa Ceia, ou servia a Santa Ceia lá, havia grupos que se formavam. Esse grupo não se juntava com aquele grupo não se juntava com esse outro grupo não se juntava com esse, aquele outro grupo não se juntava com esse, e formava-se uma divisão dentro da igreja. Formava-se uma divisão. Você lembra que
Paulo até chamou a atenção de uma igreja lá, um grupo aí fala que é de Pedro, outro fala que é de Paulo, outro fala que é desse aqui, outro fala daquele. Porventura, algum deles morreram por você? Não, ninguém. A igreja, o pregador, ele prega a palavra, mas ele não tem poder de fazer essa palavra, não tem poder de fazer ninguém nascer de novo, não tem poder de dar crescimento espiritual para ninguém. Quem faz isso é o Senhor Jesus Cristo, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus que rega. Se não houver regamento, não tem crescimento. A gente planta, mas o Senhor é que continua regando. E às vezes você sabe, você que tem alguma planta na tua casa, você deixa de regar alguma planta, e você sabe que aquela planta, às vezes ela quase morre. E tem outras que você não pode regar muito, porque se você regar muito, ela morre também. Então tem que ser na medida exata para cada um, na medida certa para cada um. Então Paulo quis instruir a igreja como é que eles deviam participar da Santa Ceia, da Santa Comunhão. Isso está escrito aqui, no capítulo de número 11, versículo 26 de 1 Coríntios. O que está escrito? Porque sempre que comerem deste pão e beber deste cálice, o que vai acontecer? Vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Qual deve ser a nossa conduta até que Ele venha? Qual deve ser a nossa posição até que Ele venha? Como deve ser a nossa palavra até que Ele venha? Como devem ser as nossas atitudes até que Ele venha? As nossas atitudes até que Ele venha não pode ser igual às atitudes do povo de Corinto. Irmão, não reclame da tua igreja, não. Ah, minha igreja tem problema. Está lá, Corinto tinha problema, Filipenses tinha problema, as igrejas todas tinham problema. O problema acontece, irmão, para que haja uma operação do Espírito Santo para eliminar aquilo. Veja bem, sempre que tem um problema descrito nas cartas pastorais ou nas cartas de Paulo ou de Pedro, tem um problema, eles apresentam uma solução. Tem um problema? Tem a solução. Tem um problema, ele não nega o problema, mas ele apresenta a solução. E a solução que ele apresenta não é uma solução distinta, fora da palavra de Deus, mas é uma solução dentro da palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus. Então, qual é que deve ser a nossa conduta até que o Senhor venha? Até que Ele venha, devemos o quê? Esperar no Senhor. O apóstolo São Paulo, quando ele escreve a sua carta pastoral a Tito, ele faz um alerta àquele jovem pastor. Faz um alerta. Já naquele tempo, há mais de 2.000 anos atrás, havia uma preocupação de Paulo, de Pedro, de João, com respeito à vinda do Senhor. E João escreveu certo caso assim: filhinhos, esta já é a última hora. Isso faz 2.000 anos atrás. E Pedro, ele fala assim: muitos dirão, desde o princípio existem as promessas, mas onde é que ele está? Ele não veio ainda. Aí a gente vai nos Salmos e a gente vê os Salmos dizendo o seguinte: olha, um dia para o Senhor é como 1.000 anos e 1.000 anos como um dia. Aquilo que é demorado para nós não é demorado para o Senhor. E aquilo que é rápido para nós não é rápido para o Senhor. Porque o tempo nosso não é o tempo de Deus. E Deus não vai voltar no tempo da noiva. Deus vai voltar no tempo do noivo. No tempo do noivo.
Irmão, quando você foi casar, você estava no altar, esperando a noiva adentrar, não é verdade? Você não levou um susto quando a sua noiva entrou. Você pode ter levado assim, você ficou impactado, porque você nunca a viu vestida daquele jeito, você nunca a viu assim, tão preparada daquele jeito para esse encontro tão fenomenal, tão maravilhoso. Nunca viu, nunca viu. Estava aqui em frente, e às vezes eu faço casamento, irmão, né? Eu faço casamento, o noivo, quando vê a noiva entrar, o cara começa a chorar. Sabe? Começa a chorar. Começa a chorar. Reconhecendo a beleza que está a esposa dele, a beleza que é a esposa dele. E naquela hora está mais linda ainda, está mais bonita ainda, né? Esse dia eu fiz o casamento do Cássio ali, né? Do Cássio da irmãzinha lá, né? Né, Cássio? Não é assim? Você não ficou surpreendido, porque nunca tinha visto hoje a sua esposa da forma como você viu. Agora imagine você, querido, imagine você. Quando você vai casar, você sabe que a sua esposa, a sua noiva, ela vai se arrumar. E às vezes ela se esforça ao máximo e ela paga até caro para poder, sabe? Porque é um dia especial, uma hora especial. Ela vai em profissionais, pessoas que têm condições de arrumá-la, né? De arrumá-la. Estou lendo a Luriene aqui. A Luriene ficou linda de noiva. Linda mesmo, né? Ficou fantástica, né? O Leco de noivo ficou mais ou menos, mas ela ficou linda de noiva. O Leco. Irmãos, mas é assim, às vezes o noivo, ele chora, irmã Cristiane, ele chora, né, de ver ela surpresa. Imagine você vai casar, você está esperando a noiva adentrar no lugar combinado, preparado, e você está aqui, e de repente entra uma coisa lá que você se assusta. O que é isso? Essa aí não é minha noiva de Gênesis. Você sai até correndo, não é com essa pessoa que eu vou casar, não. Porque está toda desarrumada, está toda largadona, está toda... Não é assim. O Espírito Santo está conosco, irmão. Sabe? O Espírito Santo está conosco, nos preparando, corpo, alma e espírito, para nos apresentar perante Deus irrepreensíveis, sem ruga alguma. Olha só. É assim que Ele está trabalhando em nós. Assim que Ele está trabalhando em nós. E Ele não está fazendo uma maquiagem que amanhã você pode lavar e se livrar dela. Mas Ele está fazendo, irmão, uma coisa no espírito, uma coisa na alma, uma coisa permanente, uma coisa bela, uma coisa linda. Uma coisa linda. Então, Paulo fala para Tito o seguinte, no capítulo 2, versículo 13: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele, no texto completo, no contexto todo, ele está exortando os irmãos da igreja de vigiarem na sua conduta, de vigiarem nas suas palavras, de vigiarem o que ouvem, de vigiarem o que enxergam, de vigiarem por onde caminham. Ele está chamando a atenção. Por quê? Porque ninguém escreveu tão profundamente conforme Paulo escreveu a respeito da nossa salvação em Cristo, da preciosidade que isso é. E que o Senhor entregou a nós essa salvação. E o Espírito Santo está moldando-nos para que essa salvação se encaixe totalmente em nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Que tudo seja consagrado ao corpo
está acontecendo? O Espírito Santo está trabalhando. Na onde? Na onde? No corpo, na alma e para apresentar ao Senhor uma igreja irrepreensível. O corpo dedicado ao Senhor, a alma, que são os sentidos dela, o ouvido, os olhos, o tato, o paladar, o cheiro, né? A manifestação, a capacidade intelectual, a inteligência. E o Espírito, que é a comunhão com o Senhor. Então, Pedro, o Senhor não quer que você consagre a Ele apenas o teu corpo, porque não tem como, porque você não é só corpo. Você é corpo, alma e espírito. Edilene, entendeu? Corpo, alma e espírito. O Senhor não quer que você consagre a Ele parte daquilo que você é. Mas Ele quer que você consagre a Ele tudo o que você é. E permita que o Espírito Santo te prepare. Permita que o Espírito Santo te prepare e possa apresentar você dessa forma e desse jeito, dessa maneira. Amém? Agora, irmão, e Paulo fala para Tito e Tito transmite para a igreja. Nós devemos nos manter na expectativa, aguardando a volta do Senhor. Esperar o Senhor. Olha, irmãos, Filipenses capítulo 3, versículo 20, que uma carta também escrita pelo apóstolo São Paulo, olha o que ele fala. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor não vai estar na Argentina, o Senhor não vai estar na Inglaterra, não vai estar em Londres, não vai estar na Alemanha, não vai estar nos Estados Unidos, não vai estar na França, não vai estar, Ele não vai estar aí. E nós não devemos ficar observando quem vem lá, quem vem lá, quem vem lá. Nós não devemos ficar na expectativa de olhar horizontalmente, porque não será assim a manifestação dele. Nós devemos olhar verticalmente, olhar de cima para baixo, de cima, porque de lá é que vem a manifestação do Senhor. Muitos aparecem dizendo que é o Cristo, dizendo que é isso, fazendo muitas coisas, isso, aquilo. Ele vem de lá. Sabe, irmãos, eu não sei se você tem essa curiosidade, mas às vezes a gente fica assim, curioso para saber. Nós somos nascidos no Brasil, mas o sangue que nós temos não é um sangue nativo brasileiro. O meu bisavô, ele veio lá da Itália. Já falei para os irmãos. Mas eu comecei a descobrir isso por quê? Porque eu me interessei para saber de onde é que era o meu povo, de onde que vinha o meu nome. Zorzi, de onde é que vem? E eu comecei a pesquisar. E se meu bisavô não tivesse vindo aqui, eu teria nascido na Itália. Teria nascido lá. Então, a minha árvore genealógica me leva lá onde o meu bisavô, de onde ele veio, onde ele viveu. Né? Lá no norte da Itália, perto de Veneza, numa cidadezinha de 7.500 habitantes chamada Macerata sul Piave. Sei lá. Agora, sabe o que eu estou lendo aqui, irmão? Que a nossa cidadania, ela é celestial. Sabe? A nossa cidadania não é terrena apenas, mas a nossa cidadania, ela é celestial.
É por isso que nós temos um registro lá. É por isso que nós temos um nome lá. É por isso que nós falamos uma língua de lá. Está me entendendo, irmão? Está me entendendo, Pedro? Nós nascemos de lá. O sopro de Deus, nós estávamos em Deus. E Ele soprou para que esse corpo que recebesse dele a vida. O corpo veio do pó da terra, formado da junção entre meu pai e minha mãe. Mas a minha alma veio lá de cima. Amém? Se eu tenho um nome aqui, eu tenho um nome lá, porque eu sou cidadão de lá. Se eu tenho um registro aqui no cartório, eu tenho um registro do meu nome lá, porque eu vim de lá, nasci lá. Então, nós somos cidadãos dos céus, irmão. Um dia toda agonia vai passar, um dia toda tristeza vai passar, um dia toda decepção vai passar, um dia toda amargura vai passar, irmão, tudo vai passar. Eis que tudo se fez novo. É novo céu, é nova terra, é um novo nome. Amém? Glória a Deus. Tudo vai passar. Fala para o teu irmão aí, tudo vai passar. Tudo vai passar. Tudo vai passar. E eu vou dizer uma coisa para você. Você não vai lembrar das coisas terrenas. Porque se você lembrar das coisas terrenas, você vai lembrar também das coisas más. Porque às vezes a marcação na nossa vida, ela é mais forte pelas coisas más que nos acontecem do que pelas coisas boas. Mas nós vamos ter um novo corpo. As coisas velhas. Amém? As coisas velhas, ó. Viu, Luciene? As coisas velhas, ó. Passou. Você sabe quanto teu pai sofreu? Ou teu pai e tua mãe, que talvez não estejam mais aqui, você sabe quanto eles padeceram? Mas já passou. E um dia também nós vamos passar. Mas na hora que o Senhor nos chamar lá para a presença dEle, não passará mais. Permaneceremos eternamente com o nosso Rei, com o nosso Salvador, com o nosso Senhor. Amém, irmãos? Olha aqui, só para nós encerrarmos aqui, o apóstolo São João, em 1 João capítulo 3, versículo de número 3, ele escreveu assim: todo aquele que nele tem essa esperança. Você tem essa esperança nele? Tem ou não tem? Você tem essa esperança nele? Não, eu não estou de acordo. Ou você vai ter que falar, ou então eu vou acreditar que você não tem essa esperança. Vai ter que repetir positivamente, ou então não repetindo, já sei que você não tem essa esperança. Quantos de vocês têm essa esperança nele? Tem? Ok. Se você tem essa esperança nele, olha a recomendação que João faz para nós. 1 João 3,3. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. O que ele faz? Purifica-se a si mesmo. Porque tem determinadas situações em que nós, na nossa conduta, a impureza permanentemente na nossa vida rouba de nós essa convicção, essa esperança. Você se lembra que Jesus contou aquela passagem assim: olha aqui uma coisa. Se o teu olho te escandaliza, tira o teu olho e jogue fora. Porque é melhor você entrar no céu cego do que tendo os dois olhos e ser lançado no inferno.
Se a tua perna, o teu braço te escandaliza, corta e joga fora. Não está dizendo para você cortar a perna, não é isso que está querendo dizer. Ele está querendo dizer que às vezes tem alguma coisa na nossa vida que é tão forte, um pecado tão forte, que a gente considera como um pé, que não pode andar sem ele, não pode viver sem ele. Considera-se igual um braço. Aquilo está impregnado na vida do camarada, impregnado. Aquilo não sai da vida do camarada. A pessoa não abandona aquilo, mas o Senhor disse que você tem que abandonar. Mesmo que você ache importantíssimo, porque é melhor você abandonar e achar que você está aleijado e entrar assim no reino do céu, ou tendo, praticando, realizando, fazendo todas essas coisas, ser lançado no inferno. Amém? Purifique-se a si mesmo. Ande com a sua vida no caminho do Senhor. E não adianta resmungar, não adianta reclamar, não adianta não achar bom. E se você não achar bom, você tem que reclamar com o autor disso, que é o Senhor Deus. Amém? Conversar com ela, conversa com ele, fala, mas se ele gosta assim, eu não concordo, o problema é seu, ele vai falar. O problema é seu, é desse jeito. Não tem jeito de dar um jeitinho, entendeu? Não tem como dar jeitinho. Não tem como, é assim e pronto, acabou. Glória a Deus. Até que ele venha, devemos buscar em nosso viver agradá-lo.